Salve, rapaziada, quero falar aqui sobre o mercado que o América tá fazendo aí nesse momento terrível nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem o América foi derrotado mais uma vez em casa, dessa vez pelo Criciúma, e segue afundado na zona de rebaixamento. Mais do que afundado na zona de rebaixamento, agora segue aí na lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. E teve chance, hein? Porque se tivesse vencido ontem, pela primeira vez, escaparia aí dessa lanterna, deixaria essa lanterna nas mãos da Ponte Preta, mas isso não foi possível. Infelizmente, não consegui gravar vídeo depois da vitória do América contra o Fortaleza. Ontem no estádio, eu conversava com o meu amigo Luiz e ele falou: por que você não gravou vídeo depois do Fortaleza? Eu falei: não tive tempo, mas antes do jogo, falei: vou gravar amanhã, falando da vitória de hoje. E aí o América não venceu. Fica parecendo que a gente grava vídeo só depois da derrota, mas não é isso. Infelizmente não tenho conseguido gravar vídeo sempre, então venho quando é possível. Mas eu não quero falar especificamente sobre o jogo de ontem, não. O jogo de ontem, ele trouxe ali algumas nuances positivas. Dá para ver que o trabalho do Humberto Louser conseguiu, de alguma maneira, fazer com que o América tenha uma postura defensiva um pouquinho melhor, mas ofensivamente a coisa não avança. Não quero perder meu tempo na análise do jogo de ontem. Quero falar sobre o mercado, sobre as movimentações do América aí nesse mercado de meio de temporada, esse mercado de ajustes, esse mercado que deveria ser de ajustes pontuais, mas que para o nosso caso acaba se tornando um mercado vital, né? A sensação que dá para nós americanos é que se o América não conseguiu um milagre no mercado, nesse mercado de meio de temporada, o nosso destino está traçado. O que a gente vê em campo é um elenco que precisa e precisa muito e que tem carências absurdas e que precisam ser atacadas para ontem. Ontem mesmo, no jogo contra o Criciúma, ficou muito claro que ofensivamente é muito difícil qualquer treinador, seja Humberto Louser ou seja qualquer outro, conseguir fazer com que o sistema ofensivo do América funcione com os jogadores que tem. Porque muitos realmente, olha, abaixo da crítica de verdade, muitos parecem não ser jogadores profissionais em alguns momentos. Espero não estar pegando muito pesado na crítica, mas o que a gente vê em campo é uma falta de recurso técnico muito grande, é um desespero quando a bola chega no pé assustador, é uma baixa resiliência mental para qualquer vaia, para qualquer início de chiadinha ali nas arquibancadas. Parece que eles já se desestabilizam por completo. E qual a forma de resolver isso? Nós vamos conseguir melhorar esses atletas ainda neste ano, e mais do que neste ano, né? Nos próximos um mês, para tentar ainda escapar da Série C? Muito pouco provável. Já vamos para o terceiro treinador nessa Série B, e é muito difícil que o Humberto Louser consiga fazer aqueles caras se tornarem efetivos no ataque, se tornarem produtivos, bons finalizadores. Olha, tá complicado. O caminho mais fácil, mais curto, vai ser pelo mercado realmente. Só que, falando em mercado, a gente está falando de um clube em uma situação financeira muito delicada. E é sempre importante levar isso em consideração. Por isso que eu quero falar sobre os contratados até agora, nessa janela aí de meio de temporada. E aí, vou projetar aqui na tela, já está aparecendo para você as contratações que o América fez até agora nessa janela de ajustes, para a gente falar um pouquinho sobre elas, mas eu quero me debruçar um pouco mais sobre a última, que ainda não foi anunciada pelo clube, mas que tem aí um rumor de uma possível contratação de um goleiro pelo América. Então vamos lá, o primeiro que chegou foi o Manuel, tá se mostrando
acho que já é possível dizer uma contratação que fez sentido, né? O América vivia, no momento em que o Manuel foi contratado, uma carência muito grande de zagueiros, porque o Ricardo Silva ainda não tinha estreado na Série B, e eu sempre fui aqui um defensor do Ricardo Silva como um bom zagueiro de Série B, e sei que ele é muito criticado pela torcida americana, sei que muitos não querem ver o Ricardo Silva nem pintado a ouro, mas de fato, hoje, no elenco que a América tem, o Ricardo Silva é bastante necessário. Bastante necessário. E coincidiu aí a chegada do Moisés com o retorno do Ricardo Silva, e isso deu um pouco mais de tranquilidade defensiva para o América. Os dois serão perfeitos daqui até o final da Série B? Muito provavelmente não. Mas se a gente se lembrar de como o América vinha jogando defensivamente antes dos dois, olha, melhor com eles, né? Então, Manuel vem se provando uma contratação que faz sentido, ainda me preocupa a questão física, é um cara que está bastante pesado, era esperado isso, né? Ficou muito tempo parado, e em algum momento isso vai ser bastante explorado pelos adversários. Me parece nesses 2 primeiros jogos dele que isso ainda não aconteceu, os adversários ainda não exploraram tanto de usar da velocidade para cima do Manuel, mas é provável que isso vai começar a acontecer em algum momento e é provável que ele sofra um pouquinho com isso. Mas, na minha visão, dentro daquilo que era possível contratar, uma boa contratação aí dessa janela de ajuste. O outro que chegou, Jorge Jimenez, volante, aqui também, pelo pouco que mostrou até agora, parece um jogador seguro, que joga o simples, que é firme em algumas jogadas, fisicamente parece estar bem, não está sentindo esses primeiros jogos com a camisa do América. Por mais que para mim não era necessariamente a maior carência do elenco, mas era importante sim ter um volante mais pegador, um volante-volante. E é isso que veio fazer aqui o Jorge Jimenez. É um bom início, é um início que também dá sinais de que o América parece ter acertado, e era uma contratação difícil, né? Tinha ali um imbróglio jurídico, é um jogador já de uma idade um pouco mais avançada, estava jogando Série C, torcedor normalmente torce o nariz, né? Pô, vai trazer um jogador de Série C para tentar arrumar um time na Série B. Olha, jogador bom e que consegue encaixe, funciona bem em qualquer equipe, né? E o Jimenez tá mostrando isso aí no curto espaço de tempo. A amostra ainda é pequena, mas para mim também parece aí um acerto dessa janela de meio de temporada. Próximo, o Sousa, zagueiro, acabou de chegar, foi anunciado agora, Lucas Sousa, 32 anos, também um veterano, vindo do mercado sul-americano. Parece que pode jogar também como lateral esquerdo. Penso que o América buscou essa contratação muito pensando nisso, né? Um cara que pode ser polivalente. Na lateral esquerda, a gente tem como titular um cara que não consegue se manter saudável por boa parte do tempo, que é o Dalbert. Então é importante ter um jogador mais experiente que possa fazer também aquela função ali. Sobre o Sousa não dá para falar sobre desempenho, porque ele ainda não jogou. Mas dentro daquilo que era possível, é um perfil que pode funcionar. Alguém que chega no mercado sul-americano, que tem condição de talvez contribuir de imediato, assim como o Jimenez já está contribuindo, assim como o Manuel demorou um pouquinho, mas já está contribuindo, e é um cara que pode fazer mais de uma função. Então isso faz sentido também dentro daquilo que eu enxergo do elenco americano nesse momento. Próximo, esse nem foi anunciado, mas é muito provável que seja, porque estava ontem acompanhando América e Criciúma. Estou falando de Gabriel Domingos, que inclusive vem do Amazonas, assim como o Jimenez. O Domingos é um meio-campista um pouco mais avançado, que consegue ter mais capacidade de criação. É uma opção carente do América nesse momento, aqui sim uma opção carente nesse momento, e um cara que, se conseguir também trilhar os caminhos aí do Jimenez, pode ser um jogador interessante. Aqui, não conheço plenamente o jogador, a gente vai precisar
que ele comece a jogar para ver se faz sentido. Porém, em termos de carência, também entendo perfeitamente aqui a contratação. É uma contratação de oportunidade, é um jogador que se desligou, está tentando também se desligar, se não me engano, envolve também uma questão jurídica com o Amazonas, mas o América, se vai ser um bom jogador dentro de campo ou não, o tempo dirá. Mas faz sentido em termos de carência de elenco e em termos de oportunidade daquilo que o mercado oferecia, trazer o jogador. Ah, o Alisson é jogador de Série C. O Giménez está conseguindo contribuir. O Giménez chegou e está conseguindo contribuir. Por último, aquele que eu queria gastar um pouco mais de tempo aqui para conversar com vocês, esse não tem nenhum indício tão claro assim de que o negócio já esteja fechado, né? O Gabriel estava no jogo de ontem, dando tudo certo ali com exames e coisas do tipo. É bem provável que seja anunciado. Aqui eu estou falando de uma notícia dada aqui pelo Edivaldo Miranda e pelo Jonatas Pacheco no site de O Tempo Esportes. Confio muito, principalmente no Edivaldo, né, que eu conheço bem. É bem provável, sim, que o América esteja com tudo razoavelmente encaminhado. É óbvio que o América não vai anunciar por agora, mas estamos falando aí de Bruno Brígido, goleiro brasileiro, 35 anos, que jogava pelo Académico de Viseu, lá em Portugal, na 2ª Divisão de Portugal, time que subiu agora para a 1ª Divisão de Portugal. Ele contribuiu nessa temporada em 10 jogos como titular, 9 pelo Campeonato Português da 2ª Divisão, um jogo pela Liga, pela Copa, então tem tudo para chegar aí um jogador de 35 anos. O que me chama a atenção na informação aqui do Edivaldo Miranda é que seria um contrato, um vínculo, até o final do Brasileirão da Série B. E aí, isso me incomodou. Eu falei aqui de 4 contratações, essa é a 5ª, né? Então são 5 no total. As 4 anteriores, todas para mim, fazem algum sentido. Isso não significa que as 4 vão funcionar dentro de campo, né? Dentro de campo a coisa depende de vários outros contextos aí, mas todas as outras para mim faziam algum sentido. Aqui foge da minha capacidade de enxergar sentido nisso aqui. Nós jogamos por vários anos, nós, América, em Série A, em Libertadores, em Sul-Americana, em algumas oportunidades, com o Jori sendo reserva imediato em muitas dessas ocasiões do América. E o Jori, com todo respeito à pessoa Jori, né? Mas falando aqui sobre o goleiro Jori, ele claramente demonstrava não ter nível para ser um goleiro reserva do América, nem em Campeonato Mineiro, basicamente. Às vezes que a gente precisou, que ele foi acionado, normalmente não funcionou bem. E o América, em época de vacas gordas, em época de orçamentos muito maiores, era o Jori o nosso goleiro reserva. E não que eu achasse isso certo, não era. Mas o clube estava confortável com isso. Tem gente dentro do América que, inclusive, em vários momentos acreditou que o Jori pudesse ser o titular. Então, o momento atual, eu não diria que seria nem um momento de vacas magras, é um momento de vacas desnutridas. E nós temos um goleiro titular, que é o Gustavo, que teve uma renovação contratual no ano passado, do ano passado para esse, com certeza com uma valorização salarial muito grande, porque ele estava muito valorizado, cometeu algumas falhas ao longo dessa Série B, mas é claramente o goleiro titular. O América deu um contrato de goleiro titular para ele, e a comissão técnica também entende que ele é um goleiro titular. Dificilmente um outro goleiro chegaria, dificilmente o Bruno Brígido chegará para tomar essa posição do Gustavo, ou seja, o goleiro titular já tem, tá ali. E o clube já gasta uma quantia financeira bastante importante
para ter esse goleiro titular. O William é o goleiro reserva e, convenhamos, acho que poucas coisas no América hoje trazem para o torcedor uma convicção quanto que o William é um goleiro reserva confiável. É um goleiro reserva. Repito, gente, até outro dia o nosso goleiro reserva era o Jori. Hoje é o William, que ontem contra o Criciúma entregou uma partida super aceitável para um goleiro reserva de nível de Série B. Ou seja, o reserva confiável nós também temos. E o América tem carências, principalmente do meio para frente, absurdas. Será mesmo que é a hora de investir em um terceiro goleiro? Ou o Bruno Brígido chega para brigar com o William pela segunda posição? Existe uma desconfiança em relação ao que o William está oferecendo para ser um segundo goleiro? Ou pensam no Bruno Brígido para brigar com o Gustavo pela titularidade, sendo que o contrato do Gustavo foi renovado outro dia por um valor alto? Financeiramente é pesado? Sinceramente, não consigo entender. Eu sei que o América ainda vai investir em peças do meio para frente. Pode ser que essas peças não estejam livres no mercado, então vai precisar a janela abrir para o clube, de fato, apresentar alguém. Mas para quem está acompanhando daqui, isso pega muito mal e fica muito difícil de entender. Ver carências como as que a gente viu ontem no estádio, no jogo contra o Criciúma, e não só ontem, né, ao longo desse início de campeonato inteirinho, ver um ataque que definitivamente não funciona, não cria, quando cria não consegue finalizar, pobre tecnicamente, muito pobre, com erros de fundamento assim, que chegam a dar vergonha em algumas situações. E aí o clube está investindo, um clube quebrado, está investindo em mais um goleiro, sendo que tem um titular e tem um reserva confiável. Ah, mas o terceiro goleiro machucou. Gente, sério? Em nível de Série B, para um clube financeiramente destruído, o terceiro goleiro não pode ser o da base? Não pode ser o do sub-20? Não pode ser o do sub-17? Sério? Não consegui entender. Na análise do futebol não faz sentido. Se a gente casar a análise do futebol com a parte financeira, faz menos sentido ainda. Eu fico tentando imaginar, eu sempre imagino isso, né? Como que é uma reunião para definir isso? Será que não tinha numa reunião dessa ninguém da diretoria financeira do clube para falar, gente, calma aí. A situação financeira nossa não permite investir em um terceiro goleiro nesse momento. Eu sei que vocês são da área do futebol, eu entendo perfeitamente, mas aqui não dá. O pouquíssimo dinheiro que tem que ser investido aquilo que é prioridade em termos de elenco. A mim, e repito, tá? Eu estou fazendo análise aqui como uma contratação, imaginando que será concretizada, né? Mas é claro que isso pode não acontecer, e aí a minha análise aqui vai envelhecer muito mal, mas espero que o América não esteja, na situação financeira que está, pensando em investir em um terceiro goleiro, que para mim não faria sentido nesse momento. Ah, o Alisson, mas pode acontecer do titular machucar, do reserva tomar um terceiro cartão amarelo e pode acontecer. Mas para um clube em uma situação financeira como a que o América está, é muito difícil tentar cercar tudo, né? O cobertor é extremamente curto. Então não vai dar para cobrir tudo. Financeiramente, o cobertor que o América tem hoje, ele é muito curto. Não vai dar para cobrir tudo. E terceiro goleiro nesse momento é luxo. É você ter 2 televisões na sua casa, e aí a sua geladeira tá quebrada, o seu fogão tá sem botijão de gás, tá tudo zoneado.
E aí tá chegando a Copa do Mundo e a pessoa fala: tenho R$ 1.000, acho que eu vou investir em uma terceira televisão. Não faz sentido. É um investimento que não conversa com a situação financeira dessa família hipotética que eu acabei de usar de exemplo. Não é possível que neste momento do América, um terceiro goleiro, que seria um terceiro televisor, seja mais importante do que um atacante de beirada que funcione, que seria um botijão de gás, que seria uma geladeira nova. É preciso conseguir definir essas prioridades básicas, para que a coisa faça sentido e para que a gente do lado de cá consiga entender que o clube está tentando sanar o problema financeiro em que ele se meteu. Que as pessoas que estão no comando estejam, da mesma forma que nós, preocupadas com a situação financeira que elas colocaram a América. Gastando com um terceiro goleiro, para mim não é um gesto que conversa com isso. Enfim, repito, estou falando com base em uma notícia de um interesse do América. Espero muito que isso não seja concretizado, por mais que eu entenda que isso pode acontecer no risco do América em uma situação pouco provável. Perca seu primeiro goleiro, perca seu segundo goleiro, e aí pode ser que alguém vai falar, tá vendo, Alisson? O terceiro goleiro ia fazer falta. Mas, diante da pouca possibilidade disso acontecer, e diante da situação financeira muito complicada que a América vive, eu espero que essa negociação não aconteça e que o América gaste o seu pouquíssimo dinheiro nessa janela de meio de temporada, como gastou nas 4 contratações anteriores, levando em consideração aquilo que é mais importante para o momento, a disponibilidade que o mercado oferece e atacando as posições que são mais carentes. E olha, principalmente depois do jogo de ontem, a gente precisa muito de atacantes que consigam construir sua própria jogada, atacantes que tenham capacidade de vencer duelos no 1 contra 1, atacantes que tenham inteligência para dar passes para os seus companheiros chegarem na cara do gol. Enfim, atacantes que funcionem, porque os nossos tá muito difícil. Gostou? Deixa o like aí, manda para os amigos americanos, faça com que esse vídeo chegue em mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.